Muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que a organização deste evento me endereçou para estar aqui a moderar hoje este painel e também felicitar-vos por esta iniciativa que tão bem dignifica o queijo de São Jorge. Como já viram o nome do painel, o queijo dos Açores para o mundo, vai remeter-nos essencialmente para a temática da exportação, uma temática que é bastante importante que seja bem trabalhada e bem definida. E passo então a apresentar os nossos oradores, o professor Dr. José Matos, da Universidade dos Açores, a doutora Maria Marramac, da Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, da ANIL, e o Dr. Pedro Pimentel, da Centromarca. Posto isto, e também como estamos com um bocadinho atrasados, passamos já ao primeiro tema, processamento do queijo nos Açores, pelo Dr. José Matos. José Estevão da Silveira Matos fez a sua licenciatura em Medicina Veterinária pela Escola de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, fez uma pós-graduação em Produção Animal em Espanha e doutoramentos em Produção Animal e Microbiologia e Imunologia na Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos. Já ocupou os cargos de vice-reitor e presidente do Conselho Científico da Universidade dos Açores, diretor do Laboratório Regional de Veterinária e diretor regional de Veterinária dos Açores e presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. É professor catedrático no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade dos Açores. Muito obrigado, sim. Boa tarde, meus amigos. Vocês não imaginam sequer o prazer que é para mim estar sempre em eventos em São Jorge. Este prazer herdei-o do meu pai, a quem homenageio aqui, um jorgense fundador de outras terras de São Jorge, que eu já ouvi aqui referir, São Jorge do Catofe. Então, imaginem que ele hoje choraria, babas e ranho, se ouvisse o nosso amigo Congo dizer que tinha sido tocado pelo Espírito Santo em terras do Catofe e que estaria aqui em São Jorge partilhando também este momento comigo. É, para além disso, do prazer, uma enormíssima honra partilhar desta festa em companhia de amigos tão generosos. Começava por cumprimentar o Sr. Secretário, o Sr. Presidente da Câmara, digníssimas autoridades e todos os que nos acompanham neste evento que é a Festa do Queijo dos Açores. Eu, com as minhas ideias, que são repetitivas, eu vou ficando velho e repetitivo, mas como sou teimoso, gosto sempre de insistir um pouco nas mesmas ideias, que muitos já me ouviram repetir no passado, mas não desisto delas porque não as vejo concretizadas muitas vezes e, portanto, gostava de partilhar nesta história do processamento do queijo dos Açores, que não é possível falar de processamento em 30 minutos, obviamente, não é? Mas queria apenas transmitir aqui algumas ideias, peço o perdão por isso, desafios e sugestões para o futuro, que é disso que estamos a falar, no futuro. Nós, na economia, na gestão, é muito comum falar de uma coisa na qual eu não sou especialista, na teoria das restrições no TOC, que basicamente diz que uma organização é mais do que a soma das suas partes e o seu desempenho é limitado por poucas variáveis ditas restrições do sistema. Portanto, temos poucas variáveis também neste sistema do queijo de São Jorge. Importa definir metas de acordo com estes princípios da gestão. É também disso que estamos a tratar aqui. Identificar as restrições ou os gargalos onde aperta a garrafa. Basicamente é isso que impede o fluir do sistema e que impede que a economia ganhe o máximo de dividendos quando estas restrições existem. Portanto, trata-se de saber o que mudar, como motivar a mudança. E quando falamos de mudança e de património cultural, de que foi aqui hoje excelentemente abordado, como é o queijo de São Jorge e a nossa cultura, é preciso sempre fazê-lo com muito cuidado para não adulterar a herança que recebemos, da qual também falou o nosso amigo Guimarães e tão bem. Os laticínios dos Açores, eu peço um pouco perdão por esta desatualização da qual me apercebi das estatísticas, o Sr. Secretário traz outras mais atualizadas, afinal isto já vale mais do que os 281 milhões que eu fui encontrar na estatística, provavelmente por um atraso de anos,
Mas o que eu quero, de facto, realçar aqui são duas coisas. O queijo tem um peso significativo nesta economia dos laticínios, que vale de mais de 300 milhões. O queijo valerá 160, 170, metade desse valor da economia global dos laticínios dos Açores. Dentro desses queijos, 82% são Flamengo, e eu queria realçar propositadamente estes 82%. Não é que eu concordo ou discordo, mas de facto é um queijo que não tem as mais-valias de mercado que outros queijos poderiam ter. O Ilha, incluindo São Jorge, 3.500, estes 3.500, a maior fatia é mesmo São Jorge, não é o queijo produzido em São Jorge, e depois outros 1.700. O leite em pó ainda vale 41 milhões, indo valendo sempre percentualmente menos do que valia no passado, mas ainda significativamente mais do que aquilo que a gente desejava que pesasse. Isto porquê? Porque quando vendemos o queijo e fizermos contas, cada tonelada de queijo vale cerca de 4.500 euros, enquanto a mesma tonelada de leite em pó, que essencialmente custa a mesma quantidade de leite, ou seja, 10 litros por quilo, não é? Vale apenas 2.563. Portanto, em termos de valorização, e não peso aqui o custo energético de secar leite, porque então, se entrarmos com essas contas, as margens do leite em pó são baixíssimas. Então, estamos confrontados com um sistema de produção em que temos poucos produtos de forma forçada, porque não podemos exportar água, é caro transportar água para os continentes, mas ainda transformamos boa parte do nosso leite em leite em pó. E, portanto, o que se trata de saber, obviamente as fábricas não fazem isso porque são estúpidas, fazem isso porque é o único recurso que têm à mão, eventualmente, nos períodos acentuados de sazonabilidade que caracteriza a produção de leite nos Açores, terem que transformar grandes volumes de leite. E é a forma de transformar num produto que tem um período de conservação, não tem água, é fácil de exportar e de transportar, ainda mais depois há mecanismos do mercado protegidos pela Comunidade Europeia que permitem, portanto, a exportação, etc., que de alguma forma desvirtuam também este sistema de produção, embora, obviamente, perceba a sua utilidade e a sua utilização. Portanto, queria realçar que é possível fazer mais coisas. E a minha primeira sugestão, para alterar um pouco este panorama, produzir mais queijo, maior variedade de queijo, melhor queijo. Ótimo, é fácil dizer isto, é muito mais difícil no terreno e nas fábricas cumprir e encontrar os mercados. Mas certamente é muito fácil porque o leite transformado em queijo de facto, tem um potencial de inovação que mais nenhum produto laticínio tem. Há mais de 4.000 marcas, variedades de queijos reconhecidas no mercado mundial, a maior parte delas francesas. É muito fácil juntar, portanto, bolores, queijos, flora láctica de diversa, portanto, proveniência e qualidade, que resultam em 4.000 produtos que não têm nada a ver uns com os outros. São parentes apenas na origem e chamam-se queijos, mas é possível fazer muito mais e, de facto, queijos com um valor no mercado cada vez maior, porque a procura dos queijos gourmet e o crescimento deste mercado é acentuadamente maior, não só nos Estados Unidos, Canadá, mas na Europa, acentuadamente maior do que o queijo Flamengo, o queijo bola, o queijo corrente, o queijo de produção massal, porque esse queijo está praticamente saturado o mercado e não há crescimento no mercado. Portanto, aqui, por exemplo, um bom exemplo de inovação que não é nossa, que é um queijo do tipo cheddar ou Cheshire, se vocês quiserem, transformados com vinho do Porto, que por acaso é um vinho português. A gente ainda não se lembrou de injetar vinho do Porto em queijo. Ora, isto já é feito há muito tempo em alguns países, particularmente nos Estados Unidos e Canadá, usando um produto nobre português, não é? Produzindo um queijo com um efeito visual extraordinário, não é? Que tem um valor no mercado que normalmente é o dobro do queijo normal, não é? Um queijo de longa duração, de longa cura e com este aspecto marmoreado maravilhoso e que é possível produzir mesmo com o queijo Ilha, com o queijo São Jorge, portanto é mais uma alteração que podemos fazer. A fumagem dos queijos é praticada em muitos países e é desejável, portanto, alguns aromas acrescentados pelo fumo, quer pela técnica a frio ou pela técnica a quente, dos queijos
Portanto, os italianos também acrescentam esta mais-valia a muitos dos seus queijos. O caso do cacho ao cavalo, que há com fumo e sem fumo, por exemplo, também, porque não pensar nos nossos queijos. Há mesmo exageros, ou aquilo que a gente pode considerar. Eu lembro-me, em casa dos meus bisavós, dos meus avós, de considerar que o queijo escolhido pelos ácaros do queijo eram os melhores queijos de São Jorge. Ora, há um turismo à volta dos queijos maturados por ácaros. Basicamente é a transformação do queijo em dejetos dos ácaros. Okay? Mas esses dejetos são apreciados por um mercado que paga bem caro por micancase, por este tipo de queijos, portanto, transformados por ácaros. Portanto, estamos a falar não só de queijos transformados por bolores, por bactérias, mas também até por ácaros. Vejam só o potencial de diversificação que há no queijo. Aqui, o rei destes todos é o caso do Marzu, que é transformado num queijo bola, vejam só, de um mimolete, que é transformado em casu marzu e que, portanto, resulta naquela quantidade de dejetos no interior do queijo que é apreciado por alguns. Outra das sugestões que eu faço para fazer frente à sazonabilidade da produção, também não é nada novo, eu não inventei nada, é a maturação dos queijos por mais tempo, eventualmente haver apoios ao armazenamento e à cura desses queijos por mais tempo, em substituição dos apoios que é dado, por exemplo, ao leite em pó e a sua comercialização. Outra das tecnologias muito utilizadas por os neozelandeses é a coalhada adiada, o que é basicamente, nos períodos de pico de produção na sazonabilidade, eles fazem coalhada e congelam-na para os períodos em que não têm produto para elaborar. E aprimoraram esta tecnologia ao ponto de não haver diferenças nos queijos produzidos com coalhada congelada ou com coalhada fresca. Portanto, também esta é outra das possibilidades, quando a gente ouve muitas vezes que a desculpa da sazonabilidade para transformar todo o leite em leite em pó, afinal há até outras alternativas que eventualmente podem substituir com até vantagem energética este aspecto de transformarmos a maior parte do leite em pó, até por mais uma razão que estamos dependentes de, em parte, particularmente em São Miguel, de uma empresa que compra grande parte do leite de São Miguel para transformar em leite em pó e que, se tivermos como exemplo aquilo que aconteceu na Terceira há 30 ou 40 anos atrás, pode de repente desabar na cabeça dos produtores, porque a empresa de repente pode resolver ir para outras paragens. Portanto, temos que estar precavidos também em relação a isso. Os queijos maturados por um longo tempo podem ser, de facto, maturados por períodos enormes, 7, 10 anos, mas têm que cumprir determinados pressupostos. São como os vinhos que se envelhecem. Nem todos os vinhos podem ser envelhecidos. Portanto, há uma escolha prévia. Nós não temos a figura do afinador de queijos que têm os franceses, mas é de facto nós temos que criar esta figura, uma pessoa especialista em reconhecer no queijo capacidades ou término da sua cura, portanto, com valores e potenciais diferentes. Depois gostaria de abordar questões que, por exemplo, que afetam o rendimento, que são fatores diretos, como a composição do leite, e vou insistindo sempre que o leite que produzimos não é não prestar, não é adequado à transformação em queijo. Há raças e genótipos dentro dessas raças, não é sequer uma questão de raça, é uma questão de genótipo das caseínas, da caseína K, que é mais predominante em certas raças. Eu gosto de todas as raças, já me acusaram de só gostar de uma raça, mas eu gosto de todas as raças de bovinos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a adequação da raça, um sistema de produção à base de erva, e tem a ver com critérios de avaliação da rentabilidade pelo rendimento líquido, não pela produtividade dos animais. Eu gosto muito de vacas que produzam 70 ou 80 litros de leite, mas não me interessam quando começo a pensar nelas em termos de margem líquida. Aquilo que elas produzem, principalmente aquilo que produzem por hectare, em sólidos. Não é? Porque os hectares aqui nos Açores são caros. Quer sejam arrendados ou quer sejam dos próprios, a terra é cara nos Açores. E, portanto, temos que pensar na produtividade e ainda mais na rentabilidade por unidade de superfície, e quando começarmos a pensar aí, de facto, nesses termos, há muitas inversões a fazer em relação aos genótipos e às raças que escolhemos.
Portanto, a composição do queijo também, o teor e a umidade do queijo, tem a ver exatamente com a quantidade de caseína K existente, por exemplo, no leite, porque se tratam de proteínas que são hidrofóbicas, todas elas as caseínas, mas a caseína K é a mais hidrofílica, retém, de facto, mais umidade e, portanto, isso tem repercussões na textura e no rendimento queijeiro, que chega a ser, em termos de diferença, bastante. Eu já vou apresentar posteriormente um slide que ilustra isso num trabalho que fizemos aí há uns anos. Os fatores indiretos, portanto, o efeito da refrigeração de leite, que quando se elaboram leites crus para transformar em queijo é sempre um problema. A refrigeração implica alterações da química e física das proteínas e, portanto, até é preciso sempre adequar a tecnologia aos leites refrigerados. Contagem de células somáticas, aqui apenas referir que o São Jorge, e vou insistindo sempre neste, tem o melhor leite da Europa. De facto, é um leite, em média, com quantidade de células somáticas abaixo das 100 mil, com teores microbianos muito baixos, apesar de não ser leite refrigerado na exploração, mesmo baixíssimos em alguns casos. Mas quando se fala de qualidade, não devemos falar só da qualidade higiênica, neste caso. Temos que falar na qualidade química e relacioná-la com a tal composição proteica e o tipo de proteínas que lá estão. Porque também não interessa só a proteína, é mesmo um tipo especial de proteínas para fazer queijo. O teor em ureia do leite, isto tem a ver com o quê? Adubações em excesso. Felizmente não é o caso de São Jorge, eu tenho acompanhado muitas análises feitas pelo CERCLA, penso que contribuí para a introdução deste parâmetro no CERCLA, com alguns trabalhos que orientei de mestrados e que avaliaram esta questão do teor de ureia no leite. Há, de facto, uma pequena percentagem de produtores que exageram na quantidade de adubos que aplicam na pastagem e isso depois no leite e nas proteínas do leite que são convertidas em queijo tem um enorme impacto. Diminui enormemente a rentabilidade, isto é, a quantidade de leite que é necessária para fazer 1 kg de queijo. Portanto, com repercussões bastante acentuadas e até depois na maturação do queijo. A alimentação dos animais é a base disto tudo, é a nossa erva, é a pastagem, a composição florística da pastagem, a diversidade desta composição é importante para garantir a qualidade do queijo. A natureza e o modo de conservação, a gente sabe todos do impacto que podem ter as silagens, por exemplo, nos teores em clostridio tiro-butírico e nos rebentamentos tardios dos queijos, a natureza e a qualidade do concentrado e, portanto, a tal adubação azotada. Cá estão os esporos dos clostridios tiro-butírico, que normalmente são veiculados pelas silagens e, por vezes, em sistemas de produção. Particularmente, a partir do leite cru, não é adequado fazer a suplementação de vacas leiteiras durante a lactação com as silagens, que, por exemplo, aqui em São Jorge, podem ser um problema. Portanto, estes esporos das bactérias mantêm-se em anaerobiose nos silos, mesmo nos rolos que hoje são muito bem plastificados, é o ambiente ideal para elas estejam. Uma vez aberto o rolo, esses esporos acabam por germinar nos queijos, não é? Fazendo-os explodir, causando, portanto, o tal rebentamento. Aqui há vários trabalhos que comprovam o efeito da pastagem, da natureza da pastagem, no aroma, no rendimento dos queijos, na textura dos queijos. Os franceses têm inúmeros trabalhos sobre isso que comprovam até que o picante, por exemplo, ou o gosto do queijo é influenciado pela flora da pastagem. Eles têm, de facto, exemplos muito ricos nisto, porque têm queijos produzidos em ambiente alpino, não só eles, nos Alpes, onde as pastagens são naturais e muito diversas, e o queijo, quando é produzido nesse contexto, tem, de facto, uma riqueza muito maior, até nos tais ômega 3, que já foram aqui falados. Portanto, quer o sabor, quer a textura, tudo isso é alterado pela própria pastagem. Voltamos então às raças queijeiras. Há várias raças que evoluíram no tempo para produzir leite para ser transformado em queijo. Isso aconteceu nas Ilhas do Canal, particularmente na Ilha de Jersey, na Normandia, portanto na França, portanto noutros países temos aqui vários exemplos, desde a Jersey, a Normanda, a SRB, portanto a Montebelliard, que são utilizadas porque o rendimento queijeiro destes leites, destes animais, é maior do que aquilo que é proporcionado pelo leite do Holstein. O leite da vaca Holstein é excelente e deveria ser até recolhido à parte para ser consumido em líquido, não é? Mas quando se trata de transformar em queijo não é o melhor leite. Nós abordámos esta questão aí há uns anos, porque vinhamos lendo esta questão
na literatura. Aqui tem o exemplo da investigação na Irlanda, que nos é muito próximo em termos de sistema de produção, e estão a ver que o genótipo considerado ideal para a queijaria, que é o genótipo BB da capa caseína, é muito mais frequente na Jersey, na Montbéliarde, na Normanda, e muito menos frequente na Friesland, ou na Friesian, ou na Holstein. Nós fizemos um trabalho, também com a ajuda de outros elementos, nomeadamente o professor Pedro Louro, que nos ajudou e colaborou neste ensaio. Fizemos uma comparação de genótipos de animais cruzados F1, Jersey e Holstein, que tinham diversos genótipos, apesar de serem, vá lá, do ponto de vista de raça, a mesma coisa. Os 3 genótipos e, de facto, o rendimento queijeiro, estes queijos foram feitos por mim, em ambiente de fábrica, de mini-fábrica, a diferença de rendimento é tão só de 25,9%, para vocês verem, entre o genótipo AA e o genótipo BB. Já agora o genótipo AA é o mais frequente na raça Holstein. Mas eu fiquei surpreendidíssimo com a diferença da qualidade do queijo de um genótipo, o mais extremo A e o BB. É absolutamente diferente em termos de textura, enquanto o queijo BB é normalmente mais úmido, porque retém mais água ligada às proteínas, não é água desligada. No genótipo AA, o queijo é borrachento, não há ligação à água e, portanto, resulta num pneu quase, e o queijo que estava a ser fabricado era exatamente o mesmo, nas mesmas condições, usando os mesmos parâmetros, pHs, temperaturas, tudo muito controlado. Estão a ver, estes resultados das diferenças de 30% não são só comprovados pela nossa investigação. É comprovada por numerosos trabalhos, nomeadamente feitos também na Irlanda, onde as diferenças, por exemplo, de produção para vários tipos de queijo, cheddar, mozzarella, se verifica a mesma coisa, pelos italianos, onde inclusive também verificam a mesma coisa em relação ao tempo de coagulação, é muito mais rápido o tempo de coagulação para o genótipo BB em relação ao AA, e a textura da próprio coágulo, a consistência do coágulo. Que a consistência do coágulo, para quem faz queijo, sabe que é muito importante a consistência da coalhada no corte e na maior perca ou na menor perca de coalhada no soro, não é? Se a coalhada for pouco consistente, perde-se muita proteína no soro, o soro fica mais branco, menos transparente, devido a este processo. Ora, isto também é influenciado, vejam só, pelos tais genótipos das vacas que têm o genótipo adequado à queijaria. O que eu muitas vezes diz, o professor Matos gosta de vacas gestas nos Açores. Nunca defendi as vacas gestas, aproveito. Eu defendo um processo de cruzamento entre raças, nomeadamente um cruzamento rotativo de 3 raças, Holstein, Jersey e vermelha sueca, escolhendo sempre touros que sejam homozigóticos para o genótipo BB, isto sejam sempre BB para a capa caseína, para termos de facto uma vaca mais pequena, com melhor qualidade para o pastoreiro, alta fertilidade devido, portanto, à heterozigotia e, portanto, são vacas ideais. E eu não inventei também nada. A Nova Zelândia, 70% do armentio leiteiro da Nova Zelândia, que são sempre 4 milhões ou 5 milhões de vacas, são estas vaquinhas assim cruzadas, não é? Que são, de facto, bastante mais rústicas. Outra coisa que falamos muito estes 2 dias, foi conquistar novos mercados. A inovação, uma das inovações que proponho para o queijo ilha e eventualmente para o queijo São Jorge, embora aqui, portanto, esteja a cometer quase um crime de lesa majestade ao propor isto, que é a fabricação do queijo ilha, particularmente o pasteurizado, em blocos de grande tamanho, sem casca. Este queijo permite, de facto, ser elaborado e não formar casca, porque a casca é substituída por um filme próprio para isso, e, portanto, há logo um ganho, porque a casca é sempre desperdício, como sabem, é sempre deitado fora. Isto já é feito há muito tempo em muitos países, mas permite, de facto, abordar determinado tipo de consumos, nomeadamente ligados à fatiagem do queijo, à ripagem do queijo, para consumo em gastronomia, normalmente associado às pizzas, associado a outros tipos de consumo, o que facilitaria também enormemente o transporte contentorizado do queijo dos Açores, porque há menos perca de espaços utilizando nas paletes um sistema, portanto, em paralelepípedos que em redondos. Aqui é uma feira internacional de queijos, um concurso internacional de queijo nas Canárias, estavam presentes mais de 4.000 queijos ao concurso. Como podem ver, nas mesas estão presentes muitos cheddars em bloco. Blocos mais pequenos, blocos muito grandes,
Curiosamente, até foi um dos cheddars em bloco inglês que ganhou o segundo prémio. O primeiro, por acaso, foi um queijo de cabra pequenino, portanto, o tamanho não tem nada a ver com a qualidade, pode-se produzir com imensa qualidade. E depois, é útil que se fracione o queijo para vender, mas no fabrico é útil que se fabrique em grande dimensão. Quanto maior, melhor, porque permite as tais vantagens competitivas em relação à economia de energia, economia de espaço, menos desperdício, etc. Os queijos processados, particularmente os queijos que podem ser temperados com os queijos mais fortes da nossa queijaria dos Açores, tem que ser sempre abordada esta questão. Eu sei que já foi tentada aqui no Uniqueijo isto no passado, eventualmente a máquina era demasiado grande, penso eu, mas em termos de inovação há aqui um espaço para produzir queijos que são uma mistura balanceada de vários tipos de coalhada, coalhada fresca, coalhada curada, coalhada com muito gosto, muito forte, produzindo essencialmente 2 tipos de queijos, em blocos também, ou queijos cremosos, queijos de barrar o pão. Há já uma inovação nessa área, penso que é a Insulac em São Miguel que tem esse queijo e que, de facto, está de parabéns por ter feito isso. Acho que deve continuar, todas as fábricas deveriam ter esta abordagem, porque, de facto, na restauração, este tipo de queijo e no consumo do dia-a-dia, particularmente no pequeno almoço, é um queijo com consumos importantes. Ainda não abordámos a questão do queijo bio. Portanto, ontem eu, na reunião de produtores, falei na possibilidade de produzir queijo bio, pelo menos em determinados ambientes. Falei das furnas, das 7 cidades, até porque existia ali um problema com a água das lagoas desses sítios, que poderia muito bem, em termos de imagem, ter servido, até pelo contexto em que isso aconteceu, ter dado origem a um queijo, portanto, bio das furnas, outro das 7 cidades. Fiz essa proposta na altura, pronto. A proposta ficou por isso, não foi atendida. Também o queijo probiótico, isto é, com bífidos associados a outro tipo de bactérias, pode ser mais fresco ou mais curado. Também temos, é um mercado importante em termos de conquistar o mercado interno. Temos, de facto, mais de 2 milhões, penso que já chegam perto dos 3 milhões os turistas que nos visitam. Desejamos que eles venham cada vez mais. Eu desejo isso desde que o que sirva aos turistas seja produzido localmente, porque se é para trazer muitos turistas, mas depois importar a comida atrás deles, acho que não é um grande negócio, que não vai ser um grande negócio para a região. Portanto, se vendermos diretamente a cada turista mais queijo, podemos, eventualmente, se, por exemplo, vendermos 250 gramas de queijo a cada turista que visita os Açores, neste momento, podemos vender mais 500 toneladas de queijo, o que não é nada pouco face ao que a gente produz. Eu termino aqui, isto é apenas uma pequena brincadeira minha, é uma sobremesa que fiz para o meu consumo, gosto de fazer estas coisas, para dizer que tudo o que está ali é açoriano, é queijo de São Jorge 7 meses, é uma compota de néspera, oferecida, as nésperas cá não são pagas, e depois, como nota, tem um verdelho, não é, adocicado, e depois tem ali também umas folhinhas de stevia, mas isto é a nota do humor, porque é light, não é? As folhas são a única parte light do que é hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. Sim, senhor, muito obrigado, professor José Matos. Depois deste almoço maravilhoso que tivemos, ainda mostrar-nos esta sobremesa. Bem, isto é já a preparação para o lanche e para o show cooking a seguir. Bom, bem, avancemos então. Avancemos então com o tema produção e consumo de queijo em Portugal. Maria Cândida Ruete de Bacelar Pereira Marramac é licenciada em Engenharia Alimentar e fez pós-graduações em Inovação e Indústria de Laticínios e em Engenharia da Qualidade. Desde 2000 é assessora técnica na Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, a ANIL, nomeadamente na prestação de informação de caráter regulamentar, técnico e informativo. É responsável pela elaboração de publicações técnicas, bem como pelo desenvolvimento e implementação de cursos e ações de formação e de diversos eventos. Representa a ANIL nos grupos de trabalho da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares e da European Dairy Association. Muito boa tarde a todos. Agradecer, primeiro que tudo,
esta oportunidade para estar neste evento, que considero muito importante. Agradecer ao Governo dos Açores, agradecer à Câmara de Comércio, agradecer aqui também ao Sr. Presidente da Câmara. E eu trago um assunto que não vai tocar só os Açores, não toca basicamente os Açores, toca toda a produção e o consumo de queijo em Portugal. Isto podia-se traduzir em 2 slides, eu trago mais alguns, não é? Era um da produção e outro do consumo, e estava feito e poupávamos muito tempo. Contudo, dizer que não é fácil colecionar estes dados, eles estão sempre muito dispersos nas diferentes publicações, ou seja, não há um crescendo de dados ao longo do tempo, não é? O INE faz publicações anuais, o Gabinete de Planeamento que trata os dados dos produtos DOP também faz uma publicação esporádica, e nem sempre esses dados são, como é que eu ia dizer, garantia de traduzir toda a produção, porque há agrupamentos de produtores que, por razões específicas, podem não responder aos inquéritos que lhes são lançados. Contudo, eu trago aqui o que me é pedido, acho eu. Então, nós não podemos falar de queijo, nem podemos falar de consumo, nem de produção de queijo, se não contextualizarmos dentro de uma história, de uma herança cultural que nós vamos tendo, não é? Como é a forma mais antiga, não temos dúvidas, e já vimos aqui, de preservar o leite dentro dos Açores, do continente, seja como for. As nossas referências já têm muitos anos, e estamos aqui a falar do queijo São Jorge, ou dos queijos produzidos aqui, que vêm desde a sua colonização, e vamos já ver mais à frente também, muito por causa da população holandesa e por causa dos queijos holandeses que atravessavam o nosso país. Depois, também ajudam, e são uma forte maneira de fixar populações, ou seja, ajudam a identificar uma região. Nós aqui identificamos esta região, não propriamente o queijo Flamengo, que é o queijo mais produzido e mais consumido em Portugal, não é identificativo da nossa região, mas é um queijo que podemos dizer que nos caracteriza enquanto povo que come um queijo com muito pouco sabor, não é? São distintos enquanto seres. Os queijos das ilhas são totalmente diferentes do queijo da Santão, do queijo Serra da Estrela, ou seja, os nossos DOPs, que são aqueles que nos trazem alguma identidade cultural, são muito distintos entre si, apesar de procederem, o queijo São Jorge não, mas os outros, de uma mesma técnica de fabrico, muito semelhante, não é? Vão variando com a região e com as raças que lhes estão associadas, e depois são realmente elementos fundamentais para o desenvolvimento rural das regiões. O tempo e a história também permite, eu aqui tentei ir buscar um bocadinho os dados de todo o que seria a nossa história em termos de produção e de consumo de queijo, o que é impossível porque as estatísticas são muito recentes, não é? Mas perceber que o nosso panorama no fim do século XIX e o século XX foi cheio de transformações, quer ao nível das populações que se deslocaram das áreas rurais para as áreas urbanas, tivemos a parte da Revolução Industrial, tivemos a parte toda da alteração política entre a monarquia e a Primeira República e por ali fora, não é? Tivemos uma alteração profunda do que era a nossa paisagem agrícola, deixamos de produzir cereais e leguminosas e passamos a produzir, por força das necessidades para as cidades, mais carne, mais leite, mais ovos. Por isso há uma alteração profunda do que são os hábitos alimentares e, contudo, aparece também a industrialização. Referir também que o consumo de queijo no início do século passado, não é, era muito pequeno. Quem fazia consumo de queijo era realmente quem tinha possibilidade para o fazer, ou então faziam os pastores que estavam associados à produção de queijo. Não era um bem de consumo comum a toda a gente. Não existia dentro da alimentação comum. Era feito muito esporadicamente. Normalmente os queijos Serra da Estrela chegavam no Natal às mesas a Lisboa ou ao Porto e pouco mais do que isto, não é? Por isso, a variedade que existia também era muito pouca comparado com as variedades que hoje em dia temos à disposição dentro dos lineares. Começando então, olhando um bocadinho para a nossa história e olhando para o queijo que efetivamente é mais produzido em Portugal,
dizer que a história começa mais ou menos ali em Paredes de Coura, na zona de Mantelães, quando o conselheiro Miguel Dantas decidiu instalar uma fábrica de laticínios e aí proceder aos primeiros ensaios para copiar o queijo Edam que vinha da Holanda. Ele vinha da Holanda fruto da corte se ter deslocado para o Brasil, e com isso, após as invasões francesas, não é? A corte deslocou-se para o Brasil e já nessa altura havia muitas pessoas, muitos nobres que acompanhavam, consumiam queijo que vinha da Holanda. Ora, os mercadores que passavam por aqui para mandar o queijo para o Brasil fizeram com que o queijo flamengo se fixasse por estas partes. Por isso, a história nasce mais ou menos no fim do século XIX, princípio do século XX, embora a industrialização depois só se dê muito mais à frente, mas começa aqui basicamente. E então, para além de ser história, também é uma imagem, não é? É uma imagem que nós trazemos enquanto cultura, tradição, enquanto associada ao seu caráter nutritivo, não é? Como fonte de prazer. Hoje em dia nós comemos queijo por prazer e já antigamente se comia queijo por prazer. Houve, talvez aqui algumas alturas, principalmente naquela fase em que tivemos mais perto da adesão à Comunidade Económica Europeia, que havia as ajudas e que vinham os queijos da Cáritas e por ali fora, que não havia produção de queijo suficiente como complemento nutritivo à alimentação, não é? E depois também é uma das maneiras de emprestarmos aromas e sabores diferentes que não vamos buscar noutros alimentos. Como é que este queijo era visto tradicionalmente e atualmente? Não é? Não, como referi há bocadinho, não tínhamos muitas variedades, hoje em dia temos um largo espectro de variedades. Era muito limitado a sua comercialização, estava limitada a algumas lojas. Hoje em dia, por força das grandes superfícies, podemos encontrar um queijo, com certeza, que se faça em pequena escala, mas que se entrar dentro das grandes superfícies, tanto está em Bragança como está aqui na ilha mais perto, que tem uma grande superfície, não é? Por isso, está muito alargada a sua possibilidade de compra. Antigamente era visto como um complemento e como uma fonte de prazer também, não é? E hoje em dia é consumido das mais diversas formas. Estava limitado a determinadas ocasiões, hoje em dia o queijo flamengo é uma commodity, ou seja, está todos os dias na nossa mesa, não é? Era consumido ocasionalmente e hoje em dia com muita regularidade. E depois, que hábitos têm, ou que hábitos existem em torno do queijo? Quem come queijo, hoje em dia, eu acho que toda a gente come queijo, exceto quando falamos dos vegetarianos puros, os vegan puros não comem queijo, dizem que comem um queijo tofu, que não é queijo, não é? Quem é que o compra? Ou seja, nós temos que questionar estas coisas todas quando vamos à procura do que são os consumos de queijo. Quem é que compra o queijo? Quem é que traz o queijo para dentro do lar? E porquê é que se compra esse queijo? Não é? Depois, onde é que eu vou comprar? Que tipo de queijos é que vou escolher? Para que ocasiões é que eu pretendo escolher esses queijos? E essas são uma data de questões que nós podemos pôr e encontrar quando andamos à procura de dados para queijo. Dizer que nestes últimos 30 anos, Portugal mais que duplicou a produção de leite, ou seja, nós tínhamos cerca de 970 toneladas para 2 milhões de toneladas de leite. Eu aqui nem vou pôr Portugal continental e Açores, é assim. Entre 86 e 2015, que produziu em média 1,2 milhões de toneladas de produtos lácteos, e onde a produção de queijo contribui com 5,1%, mas o consumo de queijo quase que triplicou desde essa data, e hoje em dia temos uma média de consumo per capita ano de 11 quilos, quase 12 quilos, não é? E este teve um crescimento de cerca de 3,2% anualmente. Houve ali fases em que esteve mais parado e são fatores económicos, de crise e por ali fora, que podemos ver depois nos gráficos. Dizer que também a produção de queijo, dentro do que é a produção de leite e produtos lácteos, em 86 representava 4% da produção total e hoje em dia representa 7,2%. Esta é a evolução da produção de leite no total. Nós temos ali leite de vaca, cabra e ovelha, por isso vemos ali em 2013 uma ligeira quebra e nesta altura trocamos as 200 mil toneladas.
Aqui podemos ver que realmente o acabar das cotas leiteiras fez crescer a produção de leite de vaca, de ovelha e de cabra não tem essa influência e mesmo assim somos deficitários. Depois vamos entrar no que são a produção de queijos, não é? E eu tenho que parafrasear aqui, para quem não sabe, o Dr. Patrick Keating era meu tio, por quem eu tinha imensa estima, e ele dizia que os portugueses gostavam de queijo molinho, molinho, deliciosamente a saber a nada. Pronto, e ele referia-se ao queijo Flamengo. Ele, sendo de São Jorge, gostava de queijos com muita personalidade, não é? E fazia sempre esta afirmação que realmente o povo português não sabe comer queijo, não tem hábitos enraizados de comer queijo, come queijo porque come queijo, pronto. Mas, graças a Deus, tem comido queijo e vai comendo cada vez mais, isso é o que importa. E então esta é a evolução que nós temos de produção de queijo, e aqui realmente vemos muito pouco, começamos com umas 30 mil toneladas e estamos, nesta altura, com uma produção de cerca de 73 mil toneladas de queijo, estes dados são para 2015, por isso estamos na mesma nestes 30 anos de produção. Aqui ver as variações da produção de queijo de vaca e de ovelha, por isso este queijo de vaca maioritariamente é queijo Flamengo. Tem os outros depois, os queijos prato também, mas estamos aqui especialmente a falar de queijo bola e queijo barra, não é? Queijo de ovelha, temos aqui uma evolução, e aqui só pus os últimos 5 anos, não tenho os dados de 2016, não é? Mas vemos aqui uma tendência crescente de produção, de queijo de vaca, e vemos uma tendência crescente do queijo de mistura de leites, não é? O queijo de cabra com alguma tendência para descer, e também nós temos aqui alguma tendência para descer nos queijos de ovelha. Não decresce só a produção de leite, decresce também, efetivamente, a produção de queijo. Aqui tentei também fazer uma comparação do que é a produção e a evolução da produção de queijo, no total, dos queijos portugueses, com o que é a evolução dos queijos DOP. Infelizmente, nós temos cerca de 14 denominações de origem, e estas denominações de origem nem todas estão a certificar. Aqui a Ilha do Pico não está a certificar queijo Pico, tem um belíssimo queijo e não está a certificar queijo Pico. E dentro destas, e aqui com as mesmas variações, não é, podemos ver que temos uma oscilação grande no que são as produções de ano para ano, não é? Mas vemos que existe uma tendência para os queijos de denominação de origem crescerem, mesmo que muito pouquinho, crescem qualquer coisa. E esta evolução faz-se maioritariamente com o queijo São Jorge, e depois temos o fenómeno, lá está, do molinho, mas estes já sabem, há mais alguma coisa, que é o queijo amarelo da Beira Baixa, o queijo amarelo DOP, ou seja, os queijos que são moles, o queijo de Nisa e o queijo Serra da Estrela. O queijo Serra da Estrela, efetivamente, quando toda a gente, que é um dos queijos com mais referência em termos de história, é um queijo que hoje em dia não tem, que nos aparece para aí em 4º lugar na representatividade do que são os queijos DOP, ou seja, não tem uma produção tão larga quanto isso, porque existem inúmeros fatores, um deles não estão tão bem organizados como deveriam estar. Mas aqui vemos que existem produções muito pouquinhas, e eu só pus aqui estes últimos 5 anos de variação, mas podemos ver efetivamente que o queijo São Jorge tem um grande peso. O queijo de Rabassal também teve aqui muitos anos sem certificar, e tem uma queijaria ou duas a certificar neste momento, e, como podem ver, é muito pouquinho. Juntando a distribuição de todos os queijos nestes anos todos, podemos ver que o queijo São Jorge representa 55% da produção dos queijos DOP em Portugal. Depois temos 11% de azeitão. O que é que temos de tamanho? Não é? Que as famílias, hoje em dia, se pensarmos no tamanho e no conceito das famílias e nos momentos de consumo, se calhar querem queijos mais pequenos, embora o queijo Serra da Estrela, que é de quem nasce o queijo de azeitão, entre aspas, se tenha já adaptado ligeiramente e faça já uma merendeira mais pequena, ou seja, tem um queijo com 800 gramas, mais ou menos 700 a 800 gramas, alguns já com 500, não sei se esse é certificável ou não. Já? Pronto. E temos, ou seja, há uma transferência, não é, do que era um queijo
muito valorizado em termos da população portuguesa, para um queijo que é produzido utilizando a mesma ovelha, numa região diferente, mas tem um tamanho e que tem um aspecto muito semelhante ao queijo Serra da Estrela e é o que o consumidor hoje em dia procura. O nosso consumidor procura efetivamente queijo mole. E quanto mais mole estiver, já há quem goste quase do queijo líquido. É verdade, é verdade. Modalidades de escoamento, como é que nós vendemos este queijo que vamos, para chegarmos aos consumos, como é que nós o vendemos? Temos a venda direta nas feiras, à porta de fábrica, no comércio local, nas lojas da especialidade, que hoje em dia são as nossas lojas gourmet, porque lojas de queijo no Porto, aquelas antigas mercearias, cada vez são mais raras de encontrar, e existem algumas que têm a montra ainda cheia de queijos e algumas confeitarias que ainda têm muito queijo, que chegam à altura de Natal e que têm as especialidades todas, mas durante o ano vão descendo, depois temos a grande distribuição, não é? E depois temos, para além da restauração, tudo que é incorporado, e eu pus só aqui a restauração, mas a maior parte do queijo que se calhar que nós comemos hoje em dia, por ano, vem na alimentação, vem do queijo que vem via pratos cozinhados, por isso vem na restauração e vem no que está todo associado à indústria. E eu não podia deixar de pôr aqui o casamento entre do queijo Serra da Estrela com o pastel de bacalhau, que a mim, eu nunca fui experimentar, já está no Porto, mas não consigo. Não consigo, porque acho que é estragar um pastel de bacalhau e o queijo Serra da Estrela. Mas para verem um conceito de inovação, abri uma loja ao lado da Torre dos Clérigos, se alguém quiser ir experimentar, há uma em Lisboa também, mas está uma loja ao lado da Torre dos Clérigos e eu não consigo experimentar pastel de bacalhau com queijo Serra da Estrela. Não, muito obrigada. Dizer que neste momento, em termos de retalho, o queijo é a categoria mais valorizada, ou seja, ela está em 95% dos lares. Hoje em dia, por força do anti-dairy e do não coma coisas de origem animal, não beba leite, não estamos todos meio loucos com esta mania, temos o queijo a continuar a estar na mesa nos lares portugueses, não é? Teve um volume de negócios de 459 milhões, 460 milhões, não é? Com um crescimento de 3%. Este crescimento foi mais em volume e aqui nós temos o fator promoção. Nós temos hoje em dia um consumidor que compra tudo em promoção, por isso o crescimento em termos de valor é inferior. Isto está a ser vendido basicamente nos hipers e nos supers, não é? E que vende uma grande parte de queijo. Temos aqui que pensar que muito deste queijo é queijo Flamengo fatiado, ou seja, conveniência, os consumidores querem conveniência no produto, e depois existe já alguma evolução, isto é um dado Nielsen, no que toca aos queijos curados, ou seja, as pessoas começam já a ir buscar queijos mais curados. Eu acho que aqui, por força de algumas iniciativas que se vão fazendo, o queijo hoje em dia começa a estar na moda, já é mais falado, e eu aqui, visto a camisola da ANIL, e acho que o concurso que a ANIL promove há 9 anos, este ano também, não é? Pode ser o 10º ano, acho que tem ajudado. Temos tentado trazer pessoas que estejam ligadas à imprensa e por ali fora, e temos cada vez mais curiosos ligados ao queijo, e acho que estes movimentos, por isso os consumidores não se fazem por si, não é? Não se fazem nos restaurantes mais porque o queijo não está nas tábuas de queijo, não é? Não existem tábuas de queijo, nem o queijo com marmelada para a sobremesa às vezes existe, por isso há um trabalho muito grande a fazer, há um espaço muito grande para crescer. Ainda, vemos que o consumo de queijo em Portugal de 2010 para 2015 cresceu um bocadinho, não é? Aqui estamos a falar de disponibilidades, por isso temos que considerar o queijo que também é importado e são quilos per capita, porque eu referi que temos um consumo per capita de 11,7 e isto não corresponde, a disponibilidade está aqui ligeiramente desfasada. Tentei apanhar aqui o que são também as disponibilidades de outros países, para um espaço temporal também
de 30 anos, de 61 a 2003, e nós tínhamos uma disponibilidade, nós estamos aqui a vermelho, de 2,35 e para 2013 estávamos, isto são dados da FAO, com 9,36, ou seja, não tem aqui os dados de 2014 e 2015, mas podemos ver que Espanha tem uma curva muito semelhante à nossa, nós andamos abaixo, bastante abaixo da média europeia, e acima da média europeia temos França, temos Itália e temos a Grécia, sempre em cima dos consumos, o país que mais consome na Europa do Sul queijo. Caminhos, já vimos aqui muitos, e eu pus aqui esta tentação, que também dá para fazer com queijo São Jorge, e ontem tínhamos uma no Parato, que é fazer umas folhas de queijo, que depois dá para transformar naquelas tacinhas, não é? Basta ir ao micro-ondas, se já for a folha partida e este produto já está no mercado, não é? Eu não estou a inventar nada, fui buscar lá à internet, não é? São 3 minutos ou 1 minuto no micro-ondas, vira e faz a tacinha. Por isso, o que é que hoje em dia é preciso para aumentar consumos? Já vimos aqui o professor José Matos mostrou algo: inovação, diversificação, versatilidade. As pessoas querem novos sabores, novas adições, os sem lactose, também estamos nesta histeria de sem lactose, sem glúten, sem qualquer coisa. Os queijos premium, eu acho que qualquer dia sem queijo, mas eu espero que não, não é? O conceito de embalagem, que é muito importante também, já se vê, por exemplo, palitos de queijo para os miúdos levarem para a escola, palitos de queijo para as senhoras porem dentro da mala para levarem para o trabalho, para comerem durante a dieta, é muito importante. Pensar que está lá tudo, não é? E proteína, exatamente, não é? No fundo é potenciar aqui um momento de consumo, não é? Pensar nas crianças que vão para a escola e que levam queijo, pensar nos desportistas, estão muito esquecidos, e o que é a dieta alimentar de um desportista pré e pós-treino. Eu estou farta de dizer como um requeijão depois de treino, não é? E toda a gente fica assim a olhar para mim, eu disse, eu não posso mandar beber soro porque eles não têm soro disponível, porque senão também podiam beber umas garrafinhas de soro que lhes fazia muito bem, mas eles compram aqueles baldes do whey pós-treino, eu estou sempre a dizer, tinham hidratação e tinham a proteína necessária à reconstrução muscular. Pronto, também pode ser outra maneira de diversificar. Depois, sabores e prazer, as experiências, já hoje de manhã foram faladas aqui, as pessoas querem experiências, por isso, não só experimentar novos sabores, mas experimentar novas maneiras, provas, realizar provas, realizar tábuas, etc., é muito importante. Pensar em bem-estar e nutrição, já está um bocadinho referido. Adequar à restauração, aqui está uma das maneiras que pode ser, não só através de receituário, mas preparar, ou seja, não ter só os relatos e etc., mas pensar em novos conceitos para apresentar à restauração. Isto pode estar tanto na restauração como pode estar dentro de nossa casa, para nós fazermos um brilharete dentro de casa. E depois nunca pensar e deixar de pensar no que é um ingrediente industrial. Acho que cumpri os meus minutos. Apresentações, cada vez mais temos a certeza que a inovação se torna o caminho a percorrer. Digo eu, que sou uma leiga no assunto, mas cabe aos especialistas então depois tomar essa decisão. Por último, mas não menos importante, passemos então ao tema Perspectiva Internacional, Consumo e Exportação. Pedro Pimentel é licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, iniciou a sua carreira profissional na Portucel, de onde transitou para a Universidade Católica Portuguesa, foi o responsável do respectivo Gabinete de Planeamento e Análise de Projetos da Escola Superior de Biotecnologia. Em 1995 foi convidado a assumir a direção-geral da entidade associativa mais representativa do setor de laticínios em Portugal, a ANIL, funções que desempenhou até o início de 2013. Entre 2011 e 2013, acumulou aquelas funções com as de presidente da direção da associação. Em 2013 passou a desempenhar as atuais funções de diretor-geral da Centromarca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, ocupando por inerência de funções cargos em órgãos sociais de várias entidades. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado à Câmara, obrigado às pessoas que estão com paciência em nos aturar até esta hora. Depois de todas estas maratonas alimentares, falar de queijo depois de ter comido tanto é sempre um bocadinho complicado,
Três notas prévias antes de arrancar e tentar demorar o menos possível. A primeira, percebi ao ver a apresentação da Cândida que estes 4 anos de saída, já há 2 ou 3 números que na minha cabeça não são exatamente iguais aos que vi aqui, mas também as diferenças não são assim tão significativas. Segundo, dizer-vos que eu sou historicamente uma pessoa com muita dificuldade em perceber o universo de produtos com denominações de origem e não denominações de origem. Eu tenho sempre alguma dificuldade em achar que as coisas que têm denominação de origem são sempre muito boas e as outras não são. Nós há muitos anos tínhamos uma frase quando eu trabalhei na associação que dizia: nós não queremos ter só Rolls Royces e Fiat Punto, gostávamos de ter muitos Mercedes e muitos BMWs, e no fundo muito do trabalho que se fez foi passar produtos que não têm esta característica geográfica e aumentar-lhes o valor. Lembrar-vos, por exemplo, que um Barca Velha não é um produto com denominação de origem, no entanto, é o vinho mais caro do país. E, finalmente, dizer que eu sou, pessoalmente, um grande apreciador de queijo, e quando falamos ali das captações, eu devo bater aqueles recordes todos em termos de quantidade, por isso tenho, é um bocadinho saber de experiência feita. Como normalmente faço isto um bocadinho em funil, eu vou falar um bocado do genérico para o particular. Quando me encomendaram a incumbência, pensei um bocadinho mais em termos de queijo São Jorge, não tanto em termos de queijo Açores. Muito do que está aqui escrito para o São Jorge está, em termos normais, para adaptar. E dizer-vos que há muitas oscilações conjunturais, mas a nível global, se pensarmos na humanidade, o futuro é sempre risonho. Nós produzimos muito menos que aquilo que são as necessidades alimentares que temos em termos de consumo. O crescimento do consumo é muito mais rápido que o crescimento da produção. E nos mercados emergentes, e estamos a falar principalmente do Extremo Oriente, China, Índias, o consumo está muito condicionado, e condicionado no bom sentido, pela própria evolução da economia. Quando falamos de evolução da economia, pensamos sempre em taxas de crescimento muito elevadas, e essas taxas de crescimento têm reflexo na alimentação das pessoas, pela evolução da demografia, e isto afeta muito o leite, provavelmente não o queijo, mas quanto maior a taxa de natalidade nos países, maior o consumo do leite, e finalmente pela evolução dos hábitos alimentares. E estes países têm vindo, ao longo do tempo, a fazer uma ocidentalização dos seus hábitos, e essa ocidentalização introduz, mesmo em países onde o leite e o queijo e os outros produtos lácteos não eram tão habituais, tornam-nos produtos muito mais óbvios. Nos mercados mais maduros, e quando falo mais maduros em termos lácteos também, nos Estados Unidos, na União Europeia, na América Latina, o consumo beneficia de alguns aspectos. Beneficia muito hoje de um aspecto de frescura, de proximidade. Cada vez mais é interessante que nós estamos a consumir algo que está próximo da origem, não de um produto que fez a volta ao mundo antes de nos chegar à mesa. Tem muito uma questão de origem e de indulgência. Nós somos muito fiéis a determinados produtos, admitimos pecar na nossa alimentação, mas quando pecamos, queremos pecar com aquilo que realmente vale a pena. E estamos hoje também numa fona, uma grande fona da saúde e do bem-estar, em que toda a gente hoje, aparentemente, vive para ter saúde. Não sei se para gastar, mas para ter saúde seguramente vive. Mas ao mesmo tempo, e estamos a falar essencialmente de lácteos, o consumo é muito penalizado pela concorrência cada vez mais de novos produtos. Falámos há um bocadinho dos queijos de tofu. Neste momento está no Senado americano uma proposta que diz que se pode chamar leite de algo que seja ordenhável. Que eu conheça, a soja não é ordenhável, nem o arroz, nem a amêndoa. É um bom conceito, mas de qualquer maneira estes produtos fazem hoje uma concorrência grande ao leite. Há uma comunicação, a Cândida já o disse, há uma comunicação, uma prescrição, mais que até da comunicação, uma prescrição muito adversa. Hoje há muitas pessoas, muitas profissões, muitas classes médicas que têm quase como cartilha desaconselhar o consumo do leite e dos produtos lácteos por razões, algumas delas que eu diria meramente ideológicas. A maior que eu ouço sempre é que os animais adultos não bebem leite, só o homem é que bebe leite. Eu costumo brincar a dizer que os animais adultos também não veem televisão, nem usam calças de ganga, mas, na verdade, a questão é muito mais funda do que essa. E há um conjunto hoje de profissionais na área de saúde, por exemplo, brincando, essa já se tornou quase uma piada destas apresentações, que é todas as profissões acabadas em pata, naturopata, osteopata, por isso a família pata é uma família que normalmente não gosta muito do leite. E, finalmente, temos uma questão de estilos de vida alternativos. Muitas destas pessoas, e nós temos hoje, e nos meios urbanos isso é muito mais notório, há pessoas que, como falámos hoje, é free qualquer coisa, free glúten, free lactose. As pessoas não têm essa necessidade, não têm nenhum problema de saúde. No entanto, porque leem na revista da moda, porque alguém diz, abdicam de fazer uma alimentação normal, e nós todos, é a minha convicção, e eu sou licenciado em Economia, não sou um profissional de saúde, vamos pagar uma fatura cara mais à frente por algumas dos erros que estamos a fazer hoje em termos da nossa alimentação.
Dar-vos uma nota, que essa se calhar é muito importante quando falamos de exportação, é que apenas 10%, menos de 10% de todos os produtos lácteos que se produzem no mundo todo são exportados. Ou seja, 90% são sempre consumidos nos mercados locais. E só 10% é que fazem objeto desta transação, sendo que, por exemplo, quando falamos em exportação, na União Europeia, um produto que vai de Portugal para a Espanha não é considerado exportação, porque está dentro do mesmo bloco económico. Mas, de qualquer maneira, a transação internacional é muito pequena e os produtos que são muito fortes em termos dessa transação são o leite e o soro em pó, a caseína, a manteiga e, obviamente, o queijo. Os queijos mais transacionados, em termos internacionais, conjugam normalmente um conjunto de propriedades básicas. Primeiro, tem que ser transportáveis. Um queijo que tenha um grau de umidade e que seja facilmente degradável não é um queijo válido para uma exportação mais longa. São queijos que têm que ter alguma funcionalidade que lhe permita fazer este transporte para longo prazo. São queijos que normalmente têm notoriedade, e vamos já falar dela, e depois são queijos que normalmente é que nós associamos uma origem. Quando falamos em queijos preparados para viajar, há desde logo uma questão prática que é, quando nós fabricamos queijos, nós já falámos aqui há pouco, a quantidade de umidade que um queijo tem, do ponto de vista económico, é uma propriedade positiva. Ou seja, se nós conseguirmos vender água em vez de vender queijo, logicamente estamos a fazer um negócio mais interessante. Vender queijo fresco, em termos de rentabilidade, é, à partida, diria eu, mais rentável que vender queijo claro. A questão é que quando fazemos transporte, a umidade é um problema, porque é também ela própria uma fonte de problemas. A maturação acaba por ser um fator interessante. Se eu tenho um queijo que pode maturar e não precisa de parar a sua maturação no momento em que é vendido, tudo isto ajuda e facilita o processo. A embalagem, obviamente, já vimos aqui casos, o acondicionamento e, muito importante, nós estamos a falar de um produto cujo transporte é muito caro. Estamos a falar de produtos que não são transportados a temperatura ambiente. São produtos que exigem condições de transporte, seja em terra, seja em mar, seja via aérea, que tornam o transporte muito mais caro que o de uma garrafa de vinho, por exemplo. Estamos a falar de algo que precisa de condições próprias para viajar. Quando falamos em funcionalidade, também já foi aqui dito, isto é difícil fazer apresentações ao fim destas todas sem dizer coisas repetidas, nós pensamos muitas vezes no queijo para consumo direto. Eu quero comprar uma bola de queijo, um triângulo de queijo. Mas temos que pensar que também há queijo para processamento posterior. Eu ando aqui um bloco, como vimos aqui, para ser processado alguns. E, finalmente, e cada vez mais, temos o queijo ingrediente. Nós processamos muito queijo, vamos fazer esse número à frente, muito do queijo que nós comemos é o tal queijo que uma candidata dizia que nós não sabemos que estamos a comer. Quando eu compro uma lasanha congelada aqui no supermercado ao lado, essa lasanha tem queijo. Quando eu faço milhentas outras refeições pré-preparadas, nós muitas vezes não temos a percepção e há uma percentagem muito grande do nosso consumo per capita que é feito dessa forma. Depois temos a questão da notoriedade. E a notoriedade é saber, é uma característica? Eu diria que não é uma característica, é uma construção. Constrói-se notoriedade. Nenhum produto tinha notoriedade, todos os produtos construíram notoriedade. Isto é um trabalho de comunicação, é um trabalho importante, é um trabalho que muitas vezes nós associamos a uma questão fundamental, que é os países do queijo. Há países do queijo e países que não são do queijo. Um queijo que é francês, é francês. Eu não preciso estar a discutir grande coisa se o queijo é bom ou se é mau, é francês, está feito. Se eu disser que é um queijo do México, eu vou, com 3 cuidados, perceber do México, mas ninguém produz queijo no México, isto será bom, não matará ninguém, quer dizer, há uma questão prática de ser um país do queijo. Depois há uma questão do empurrão da gastronomia. Pensem se em qualquer país onde vão, se não há um restaurante italiano. Há sempre um restaurante italiano. E onde há um restaurante italiano há queijo. Pensem em quantos países do mundo hoje, coisa mais recente, há restaurantes espanhóis. Onde há um restaurante espanhol há queijo. A gastronomia leva ao queijo, a gastronomia empurra ao queijo e quando depois eu quero em casa repetir o risoto fantástico que comi no restaurante da esquina, eu vou comprar os ingredientes e não vou comprar um queijo local, vou normalmente comprar o queijo italiano que faz o risoto. Se eu vou fazer uma tapa, eu quero comprar o manchego da tapa. Por isso, a gastronomia ajuda muito a empurrar o queijo. Depois temos aqui questões também de construção. Tirando os Açores, eu diria que a vaca da Milka que aparece nos anúncios dos chocolates é a única vaca que faz pasto em termos internacionais. Nós praticamente hoje temos uma ideia mais ou menos utópica do que é a produção de leite e depois quando chegamos aos locais percebemos que afinal a produção de leite é exatamente como no Entrador em Minho, é feita de uma exploração em que as vacas estão fechadas e dão ração e se come e pronto. Nós temos sempre muito uma ideia idílica de construção e esta notoriedade que muitas vezes se dá aos produtos, o queijo suíço, os Alpes suíços, a parte que se produz nos Alpes suíços, tudo o resto é produzido em circunstâncias normais, por isso aqui haver um apelo e é esta notoriedade construída dessa forma. E, obviamente, a questão da comunicação.
Depois falamos da origem, quando estamos a falar de Açores, a origem é obviamente um ponto essencial. Fornece identificação, fornece qualidade, fornece marca, transporta-nos para uma geografia. Lá está, eu estou a comer o queijo italiano, estou a comer o queijo açoriano, espelha um modo de produção. Eu, se quiser, consigo transmitir através daquele queijo qual é o modo de produção que tenho, testemunha uma determinada tradição e confere, acima de tudo, autenticidade. Já falamos hoje aqui de manhã da autenticidade. A autenticidade, eu acho que hoje é um dos valores na sociedade atual em que tudo aparentemente é falso, as notícias são falsas. Há de haver autenticidade em alguma coisa que, pelo menos naquilo que metemos à boca, tentar ter alguma autenticidade. O queijo é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo. Os números que a Cândida dizia em Portugal são verdadeiros. O queijo tem aquilo que nós chamamos de penetração, isto é, enquanto lá está presente em Portugal, o queijo tem 95% de penetração. Só o leite líquido tem mais penetração que o queijo. E já agora, completar, estão aqui pessoas da distribuição que o confirmarão, em termos daquilo que são os produtos embalados, o queijo é o produto que mais dinheiro gera à distribuição moderna em Portugal. Mais dinheiro que o leite, mais dinheiro que o iogurte, mais dinheiro que a carne, o fiambre, todas as coisas. É o queijo. Não temos essa percepção que está muito dividida em muitos operadores. E é um produto que tem esta vantagem, é consumido em todas as latitudes, por todas as idades, nos mais diferentes momentos, e não é despiciente nesta altura, é um produto que não tem contraindicações religiosas. Nós sabemos N produtos que têm contraindicações religiosas e que não podem ser comidos aqui ou acolá por questões práticas. Mas depois temos isto, há os queijos que são massificados e há os queijos panichos. Há os queijos jovens e há os queijos adultos. Há pessoas que comem qualquer tipo de queijo, posso dar uma criança, há queijos que são para pessoas que têm que ter uma boca preparada para eles. Há queijos que têm um gosto transversal e há queijos que são só para apreciadores. E eu acho que a questão muitas vezes é nós queremos, por exemplo, fazer um queijo para apreciadores e achar que ele é para a população toda. Não pode ser para a população toda, porque a população toda não está preparada, nem nós temos capacidade de servir essa população toda. Quando falamos nos per capita, como a candidata teve aqui, nós temos muitas zonas do mundo que consomem menos de 2 kg por habitante ano. China, a Índia. Depois vamos, por exemplo, para o Brasil, para o Uruguai, para o México, estamos a falar de menos de 5 kg. Chegamos à União Europeia, temos uma média de 18, mas essa média de 18, quando decompomos, temos os países com os 10, mais ou menos, Portugal, Espanha, Reino Unido, mas temos os países com mais de 24. 24, pensem bem, são 2 kg de queijo por mês. E há as pessoas que não gostam. E que fazem a média. Pronto. E estamos a falar de países normais, não estamos a falar de nenhum, não é só a França, estamos a falar da Dinamarca, da Finlândia, da Grécia. Pronto. E todos estes países, e temos estes ângulos que temos que considerar, por exemplo, em Portugal, dos nossos 10 quilos, só 7 quilos, e dos 10, que agora já são 11, não é? Só 7 quilos são de consumo direto. 3 quilos são feitos por consumo ingrediente. 30 mil toneladas de queijo neste país entram todos os anos em mussarela, que vai em sacos de 25 quilos, para uma destas empresas de restauração coletiva, para fazer as lasanhas dos meninos das cantinas da escola. 30 mil toneladas. É muito queijo. Por isso, o consumidor atual, passando agora um bocadinho para este lado, e de uma forma assim muito telegráfica, cada vez mais informado, é muito permeável à informação. Muito permeável. Quando digo permeável, nos sentidos todos que queiramos dar, dá muito valor à questão da saúde e do bem-estar e é especialmente crítico face à alimentação. Uma notícia que diga respeito a um alimento tem um impacto de notoriedade muito maior de uma notícia que diz respeito a pintura dos automóveis descobriu-se que pode não resistir às intempéries. Ninguém liga. Não é? O sumo de tomate que está à venda pode ter 1 em cada 10 milhões de pessoas causar borbulhas na cara. Temos um problema sério, porque estamos a falar de questões práticas. E deixa-me agora fazer um bocadinho só de história. Eu comecei a trabalhar no setor do leite há muitos anos, antes da crise das vacas loucas. E apanhei a crise das vacas loucas em cheio, inclusive, sabendo vocês, presumo que a crise das vacas loucas não afetou diretamente o leite, mas afetou desta forma. As embalagens, os pacotes de leite UHT que tinham vacas estampadas, quebraram as vendas, enquanto as embalagens de UHT que tinham malmequeres ou tulipas estampadas não quebraram as vendas. Porque o mental das pessoas associa a isto. Havia pessoas que não bebiam leite porque podiam apanhar a doença das vacas loucas e iam fazer rafting ou bungee jumping, porque isso não tem risco nenhum. Quer dizer, as pessoas têm esta noção de diferença, o risco de uma coisa versus o risco da outra. Há pessoas que ainda hoje não comem carne, outras voltaram, mas não comem carne por causa desses episódios, depois arranjaram uma série de outras justificações mentais para fazer, mas por questões de que uma em quantas, não sei quantos milhões, não faço ideia, já não lembro do número, na altura sabia de cor, seguramente era um problema.
Por isso, hoje o consumidor valoriza, obviamente, a qualidade, valoriza a tal autenticidade, valoriza muito a sustentabilidade, e nós, quando falamos e temos filhos, e se temos filhos em idade escolar, percebemos o quanto a questão da sustentabilidade, grosso modo, é hoje um valor que, ao contrário de outros, é incorporado nas escolas. As escolas formam ayatollahs do ambiente hoje. Pessoas que nós estamos a pôr uma coisa de um lado e o menino está a pôr a coisa do outro porque acha que aquilo não vai para o ecoponto certo ou porque o prazo de validade não é o correto. Valorizam muito a experiência. Querem comer qualquer coisa que não seja exatamente... está disponível para pagar 50 euros por uma refeição, tem 3 coisinhas porque é realmente diferente, e às vezes não está disponível para pagar uma boa refeição se for uma coisa vulgar e que para nós seja mais ou menos comum. Quando entramos no queijo, o queijo tem que fazer 2 lutas. Primeiro tem que lutar pela cota de estômago. Nós comemos X. Por isso, se eu como queijo, não como outra coisa. Se como outra coisa, não como queijo. Eu tenho que vencer esta primeira batalha. E tenho que vencer a cota da carteira. As pessoas têm dinheiro X para gastar. E se gastaram a comprar queijo, não compraram outra coisa. E se compraram outra coisa, não compraram queijo. E as pessoas têm que ter a noção, quando nós trabalhamos, que todos os produtos são nossos concorrentes. Todos os produtos são nossos concorrentes e são nossos cooperantes. Quer dizer, não há aqui uma questão de dizer eu não tenho nada a ver com as conservas de peixe. Tenho. Porque quando eu fui comprar queijo, se eu comprei queijo e não gastei o dinheiro e ia comprar as conservas, alguma das duas ficou de fora. E é esta noção que muitas vezes nós temos, de que temos uns concorrentes diretos e os outros é mais ou menos aleatório, não é verdade. Nós temos realmente uma luta que temos de travar e temos que ter argumentos vencedores. E o queijo algumas vezes tem dificuldade. A primeira é adequar-se cada vez mais aos hábitos alimentares. E o queijo adequa-se, se pensarmos mais à frente. É termos uma presença em dietas saudáveis. E isso é um aspecto crítico. O queijo tem má fama. Eu falo por experiência própria, que é, nós, por exemplo, participamos às vezes em eventos e não sei o quê, e temos o cenário típico, que é um casal que vai fazer a sua volta para um espaço e temos o marido que está a olhar para o queijo, curioso, goloso, e a mulher atrás a pegar-lhe no braço. Anda-te embora que isto faz-te mal. Típico. E o marido, depois a seguir vai lá sozinho, tira a carteira e diz, agora sou eu, agora eu compro e quero comprar este queijo que eu quero comprar aquela cerveja. A questão é um bocadinho esta, é um bocadinho perceber que um produto como o queijo tem uma questão nutricional que tem que vencer. E muito daquilo que nutricionalmente é atacado, uma parte terá razão de ser, uma parte grande são mitos. Por exemplo, o mito da questão do colesterol. É um mito. Há N estudos que comprovam que dentro de quantidade, não será aquela quantidade que eu como, mas que aquilo que são as quantidades normais que as pessoas comem não são um problema sério. Hoje, penso que isto é outra questão que está vencida, não há problemas de segurança alimentar. Mas já houve. E há produtos, recordo-me há uns 10 anos atrás, num primeiro dia de férias, haver um escândalo com um problema de brucelose em queijos frescos em Porto de Mós, e as minhas férias acabaram. Porquê? Porque o problema era com queijos frescos em Porto de Mós, de uma senhora, toda a gente sabia o que era. Mas, na verdade, durante meses neste país ninguém comprou requeijão, ninguém comprou queijo fresco. Porquê? Porque os produtos não têm a marca, ninguém reconhece a diferença, é tudo mais ou menos a mesma coisa. E a questão é um bocadinho esta, a segurança alimentar, em produtos muito diferenciados, um problema numa ponta da cadeia pode ter consequências práticas e graves noutra. Conveniência total. Eu sei que estou a tomar demasiado tempo e não queria fazê-lo. Vencer o preconceito nutricional, falar da questão do upper proteico, já falamos aqui. Se vê em revistas ou vê em televisão, hão de descobrir que neste momento, no Lidl, se vende um iogurte milagroso chamado Skir. Toda a gente sabe o que é o Skir. O Skir faz bichas à porta do Lidl para as pessoas comprarem. Eles põem as caixas na prateleira às 9 horas quando abre o supermercado, às 9h10 não há caixas na prateleira, acabou o Skir. Porquê? Porque alguém disse que aquele produto era milagroso porque era muito rico em proteína. E se vocês virem na embalagem do Skir, o Skir diz assim, mais proteína. Mais proteína. Eles estão a vender proteína. Nós temos um produto que é rico em proteína e nunca ninguém se lembrou de fazer aquilo que a Cândida dizia, que é, desportistas, meus amigos, nós temos aqui produtos para vocês. E o problema hoje é que isto entra numa questão, podemos dizer, esta é uma conversa redonda, mas vejam, por exemplo, em grupos de pessoas 20, 30 anos que pratiquem desporto e vejam se isto que eu estou a dizer ou não é verdade. Uma outra área muito relevante, e se calhar todos leram aquela notícia de Portugal daqui a 50 anos, ou menos, daqui a volta de 50 anos exatamente, teremos 7,5 milhões de habitantes e não 10, tem associado a uma outra questão que nós somos o segundo ou terceiro país do mundo com o envelhecimento mais rápido. Nós em 10 anos vamos ter pessoas com mais de 60 anos, vão ser 30% da nossa população.
E essas pessoas têm dinheiro e comem. E é preciso perceber se o nosso produto é ou não é adequado a este tipo de consumo. E a maior parte das pessoas tem a ideia de que inovação é uma coisa jovem. É pá, jovem, a gente faz umas inovações, desportos radicais, e esquece que 30% dos consumidores, que cada vez têm mais dinheiro na carteira, têm idades que já não estão para as radicalidades. Também gostariam, mas se calhar já não estão nessa fase da vida. E é preciso pensar em termos de comunicação, pensar em termos de qualidade de produto, pensar que são pessoas, normalmente, por exemplo, que têm uma dificuldade de mastigação, são pessoas que têm dificuldades de digestão, à noite provavelmente já não poderão fazer refeições pesadas e o queijo é um produto perfeitamente adequado, e isto são questões que eu acho que na prática são temas. Por outro lado, e só fechando este assunto, nós temos esta polémica contra o leite. Não interessa negá-la, há uma polémica contra o leite. Mas se virem bem, e os consumos assim o dizem, as pessoas pensam que o queijo não é muito feito com leite. Pronto. Ok. E como pensam isso, sejamos francos, aproveitemos. Não é? Quer dizer, se as pessoas têm que consumir produtos lácteos, e nós temos interesse nisso. Eu quando trabalhava na ANIL havia umas fases em que o leite estava nos seus altos e nos seus baixos, era muito divertido ver o que é que acontecia com o iogurte. O iogurte era um produto 100% de leite e riquíssimo em leite e de origem nacional quando interessava. E havia outras alturas que era uma experiência de consumo quando não interessava falar do leite. E nós estamos aqui um bocadinho, não é ser hipócrita, mas é tentar perceber que nem sempre o mal dos outros forçosamente é o nosso bem, mas que estamos a falar de uma cadeia de valor. E que essa cadeia de valor precisa que o leite de natureza saia de alguma forma. Isso não sai em pacotes, que sai em queijos. Quer dizer, aqui é uma questão um bocadinho indiferente. Não será ao nível de empresas, que umas produzem umas coisas, outras produzem outras. São Jorge, tinha para aqui umas coisas, vocês hoje já falamos de São Jorge que chega, toda a gente sabe as potencialidades do São Jorge e de quais são os principais consumidores, já falamos aqui, com Portugal continental, a região, as comunidades. Quem são os principais competidores de São Jorge? Simples, não é tão difícil pensar assim. É o queijo Ilha. No fundo, quando nós pensamos no queijo de São Jorge, estamos a falar no outro. São os queijos açorianos, genericamente, porque as pessoas fazem uma associação de ideias. Se eu ia comprar São Jorge, não há São Jorge, mas há este que é do Faial, ou há este que é de São Miguel, há aqui uma relação. Há muito esta questão do DOP. Eu tinha um DOP que substituo por outro DOP e depois temos uma série de queijos estrangeiros que fazem, no fundo, a substituição. E esses queijos estrangeiros, nós sabemos, são os italianos, os padanos, os parmegianos, os mimoletes, já vimos aqui, o Comté, o Beaufort, o Gouda, Amsterdã, Old Amsterdã na Holanda e depois os cheddars, os sobrins, as apanzelas. São tudo produtos mais ou menos na mesma linha do nosso São Jorge. O que é importante é ver isto, é que o nosso São Jorge, lá está, eu tinha aqui um número, achava eu, que tinha medo de ser curto, não, é mais pequeno ainda, estamos a falar de 1000 e qualquer coisa, DOP, não é? Se falarmos em termos de produção global, estamos a falar de 2.600, 2.700 toneladas, mas o cheddar produz 262.000 toneladas por ano. E o Gouda produz 167. E o Grana produz 185. E o Parmegiano 167. E nem os franceses, que são umas coisas mais pequeninas, produzem 52 e 38. Por isso nós temos que pôr-nos em perspectiva. E assim, a produção de São Jorge é uma produção muito pequenina à escala internacional. Por isso nós não temos produção para pensar, que era o desafio, como exportar. E então, se calhar, temos que pensar em debilidades, aquelas que nós temos aqui, algumas debilidades, o escasso volume, os custos logísticos. Isto é uma opinião minha, uma comercialização relativamente pouco focada, alguma falsa de consistência. Muitas vezes compramos um queijo de São Jorge esta semana, compramos um mês depois e sentimos de variações em termos de gosto que podem não ser tão agradáveis quanto isso. E para determinados mercados, estamos a falar de um queijo que é de um produto que é feito com leite cru, que tem limitações de acesso por barreiras técnicas que conhecem. Muitas vezes isto temos custos operacionais, escassez de recursos humanos dedicados, dificuldades logísticas, indefinições dos mercados-alvo e, uma coisa que já foi aqui hoje muito falada, uma escassíssima presença digital. E a velha máxima, depois veremos aí à frente noutra apresentação, será que eu existo quando não existo na net? Hoje em dia é uma pergunta que fica sempre. Aumentar a produção no mercado de exportação, obviamente sim, não é? Mas de que forma? E eu faço a primeira pergunta, porque essa para mim é uma coisa que de anos, é exportar para valorizar, exportar para escoar. Eu vou-vos dizer, eu tenho um ódio de estimação à palavra escoar. Quando nós falamos na palavra escoar, nós estamos automaticamente a desvalorizar aquilo que fazemos. Porque sempre que eu digo escoar, significa que eu tenho para lá a mais e tenho que despachar aquilo rapidamente. E se eu tiver uma terra para escoar, quem me vai comprá-la barato. Se eu tiver uma casa para escoar,
a pessoa vai-me comprar barato e se eu tiver queijo para escoar, logicamente que o comprador sabe que eu tenho uma dificuldade e essa dificuldade logicamente é aproveitada. Pergunto eu também se vamos exportar para mercados ou para clientes. Nós não temos para exportar, quer dizer, vamos exportar para o mercado americano. Não, vamos exportar para 3 clientes, não sei de onde, vamos exportar para 2 lojas de Paris. Não vamos exportar... já estamos no mercado francês. Estamos realmente em 2 lojas em Paris. E depois é uma questão prática que é exportar genericamente para anónimos ou exportar para apreciadores. E quando nós temos um queijo como o São Jorge não é para exportar para quem não sabe nada de queijo, é para exportar para sítios onde as pessoas já têm um gosto maduro e têm consciência de que aquele queijo é um queijo diferente. E deixem-me fazer só um paralelo com o vinho. Cada um de nós, e eu não sou o caso, mas quem for um bom apreciador de vinho, não bebe uma marca de vinho a vida toda. Compra 3 garrafas deste que custou, e volta lá e compra 6 de outro porque gostou. E nos queijos, quem gosta efetivamente de queijo é a mesma coisa. Eu não quero comer sempre o mesmo queijo. Eu gosto muito de São Jorge, mas não me imagino comer São Jorge 365 dias do ano, mas quero comer São Jorge quando me apetece. E, no fundo, eu julgo que com a quantidade que nós temos, é para esses, e não para o consumidor anónimo, que fazemos este trabalho. Finalmente, e mais 2 minutos e termino, dizer-vos que a minha vida toda eu fiz uma coisa que tem um nome esquisito, que é fiz lobby a minha vida toda. É isso que eu faço, sempre fiz. E quando se faz lobby, a gente sabe, quando vai ter uma conversa com alguém, tem que ser sempre 3 ou 5. Eu tenho que ter 3 coisas para dizer ou 5 coisas para dizer. Porque as pessoas do outro lado não têm capacidade para reter 50 coisas diferentes. Por isso, se a gente vai para uma reunião, se eu for para lá com 12 coisas, esqueçam. Ou é 3 ou é 5, por isso eu trago 3 coisas para dizer. Achei que a esta hora do dia 5 já eram demasiadas. E então, uma já está dita, já foi dita aqui várias vezes. Turismo é exportação. Turismo é exportação, pode ser muito interessante quando falamos, como víamos há bocado, na proposta que aqui foi posta, que se nós aumentássemos X gramas por consumo, quantas toneladas de consumo adicional de queijo podíamos fazer. E posso-vos dizer mais, nós, por exemplo, temos uma empresa portuguesa de vinhos, muito conhecida, se calhar o maior grupo nacional de vinhos, que tem uma rede de restaurantes que tem contratos de exclusividade, ou seja, todos os vinhos que estão à venda nesse restaurante são de uma determinada empresa. E o que essa empresa faz é, porque tem esse contacto privilegiado, pedir às equipas dos restaurantes que façam uma triagem dos clientes que lá vão e lhes façam uma pequena apresentação dos vinhos e lhes peçam uma opinião e tentam fazer isso, uma coisa tão simples quanto esta, saber o senhor de onde é que é, se dá a autorização de ele receber alguma informação. E, por exemplo, a primeira informação que essa empresa transmite a este consumidor é dizer, na sua cidade de origem, há uma loja que vende os nossos vinhos. E faz isto de uma forma simples. O que significa que a pessoa que provou o vinho, gostou do vinho, chegou ao seu país de origem e sabe onde o encontrar. Isto são coisas que numa região pequena, como é aqui, não seria, penso eu, demasiado complexo fazê-lo. Uma frase que digo há muitos anos, eu acho que acima de tudo os produtos açorianos são bons para trazer turistas cá, muito mais do que para mandar o produto para o Japão ou para a China ou para outro sítio qualquer. Potenciar estas ligações, utilizar a hotelaria, a restauração, desenvolver o gastroturismo. Mostrar, já vimos aqui a questão bioeco, nós falamos muitas vezes em produtos biológicos que são muito mais antibiológicos, se quisermos chamar, produzidos noutros sítios do que aqueles que normalmente são produzidos aqui e que não têm nenhuma chancela. Uma segunda, e esta um bocadinho mais revolucionária, nunca faria esta proposta se fosse diretor-geral da ADIL, hoje posso fazê-la porque ninguém me bate. Nós estamos a falar numa região que tem um potencial grande, tem vocação exportadora, já vimos aqui números diferentes, nas minhas contas, pelo menos últimas, quase 90%, direto ou indiretamente, sai da região. E sai queijo São Jorge, outros queijos, manteiga, leite em pó, soro, outros ingredientes, leite líquido. Nós temos 2 excelentes exemplos de 2 regiões que têm condições dimensões completamente diferentes, mas condições muito parecidas com essas, que é o caso da Nova Zelândia e da Irlanda, que fizeram uma coisa, que chamaram a criação de consórcios para a exportação, que são, neste caso, o Azorian Dairy Board, como o Irish Dairy Board, o New Zealand Dairy Board. Quando vocês vão internacionalmente e veem qualquer produto da marca Anchor, que já chegou a existir cá em Portugal, a marca Anchor é a marca neozelandesa de exportação. A marca Anchor faz parte de uma coisa chamada Fonterra e é a marca que se usa para exportar. Se vocês virem uma marca chamada Kerrygold, manteiga de queijo, é a marca irlandesa de exportação. O que é que estas coisas fazem? As várias empresas produzem sob encomenda,
utilizam e criam uma marca de exportação, e o que elas no fundo fazem é isto. As empresas no mercado regional e nacional concorrem, matam-se umas às outras, mordem-se, fazem o que têm que fazer, cada uma delas defende o seu território, mas quando chegam ao exterior, pensam de uma forma unificada. O que é que isto significa? Significa basicamente ter uma estrutura comercial dedicada, uma, e não 16 ou 14 ou 10, significa obviamente uma capacidade negocial acrescida, significa ter uma estrutura logística especializada, e isto são custos mais competitivos, significa ter marca única para exportação e significa essencialmente ter a capacidade de investir em comunicação, que nunca existiria se existissem 20 marcas a exportar ao mesmo tempo. Finalmente, e voltamos ao início da conversa do país dos queijos, sei que isto é uma ideia que já anda para aí a germinar e que eu próprio já há muitos anos e que ainda tem feito muito trabalho nesse sentido, que é conseguir que Portugal se ponha ao mesmo patamar de outros países europeus como um país de queijos. Porque é que nós não devemos estar ao nível da Espanha, da Suíça, nem sequer são países, por exemplo, no caso da Suíça ou da Holanda, nem sequer estamos a falar de países tão maiores que nós e que conseguem fazer este trabalho. Esse reconhecimento de Portugal, logicamente, ajuda ao reconhecimento dos melhores queijos portugueses. Se eu conseguir que as pessoas percebam que Portugal é um país forte na sua produção. E há um conceito que penso que estará em que grau de desenvolvimento, mas a essência de uma tábua de queijo, que não tem nada a ver com este conceito daqui dos restaurantes, mas que é no fundo a mesma coisa, usado isto de um conceito diferente, potencia o reconhecimento de nós na Liga dos Campeões dos Queijos, não na segunda divisão B ou na segunda divisão como hoje estamos, significa a possibilidade de demonstrar a diversidade que temos em termos de produtos e sabores, significa o desenvolvimento de uma cultura queijófila. Eu uso muito esta palavra porque nós, quando falamos do vinho, chamamos os enólogos e os enófilos. Os enófilos são pessoas que não têm forçosamente que saber como se faz um vinho, mas que gostam de vinho e que têm que perceber um bocadinho a cultura. E eu acho que em Portugal nós temos pessoas que sabem fazer queijo, mas temos poucas pessoas com a cultura do consumo, do gosto do produto. E eu costumo contar esta história, e terminava aqui. Quando vocês falam num programa de televisão de vinho, há umas dezenas, mas estou a falar de umas dezenas largas de pessoas com bom ar, bem vestidas, bem penteadas, com um bigode, se possível, assim, bastante retorcido, que vão a uma televisão e conseguem dizer meia hora de larachas com um bom ar e falar dos seus vinhos do Dão, do Tejo, do não sei de onde. Há comissões vitivinícolas e há toda uma quantidade de revistas, de produtos, de programas, que isto é passado todos os dias. Existe alguma revista sobre queijo em Portugal? Não. Existe algum programa em que se fala de queijo em Portugal? Não. Existe alguma pessoa que vocês conheçam, assim, que tenha este perfil do bigode retorcido, que vá fazer um programa de televisão? Que eu saiba, não. Por isso, a questão é um bocadinho isto. Também temos que começar a pensar que é preciso dar cara a todo um país de queijos. E dar cara, isso significa ter pessoas jovens, muitas delas estão nas empresas, passá-las um bocadinho pelo crivo de falar em público, de não terem medo de se expor e falar de um produto que é tão importante numa economia, por exemplo, como esta. Muito obrigado. Era só. Muito bem, muito obrigado ao Dr. Pedro Pimentel e a todos os nossos oradores. Se calhar agora, como ainda estamos um bocadinho dentro do nosso horário, abriria um espaço de talvez 10 minutos para um debate. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar aqui aos nossos oradores, depois de intervenções com um conteúdo tão rico e tão importante. Tem nenhuma questão? Não? Está tudo esclarecido? Tudo com vontade de ir assistir ao show cooking também? Pronto, então se calhar para quebrar um bocadinho o gelo, eu perguntava ao professor José Matos. Falou de uma possibilidade de fazer queijo ilha sem casca. Na sua opinião, isso funcionaria para o queijo de São Jorge? Tem pelo menos algumas vantagens. A vantagem é não ter casca e poupar a casca, não é? Aumenta o rendimento, por um lado. Por outro lado, essa tecnologia está associada à tecnologia do fabrico em grandes blocos. Permite fatiamento, ripagem, fabricar pequenas quantidades de queijo que depois são embaladas de forma especial, mas permite essencialmente enfrentar a questão do transporte com melhor economia, com maior rentabilidade. E permite, portanto, também aceder a mercados que estão habituados já a este tipo de consumo, desta associação do queijo bloco, do queijo fatiado, do queijo ripado,
com determinadas características normalmente associadas ao cheddar. O cheddar é o queijo por natureza. E eu acho que, de facto, o queijo de São Jorge foi transformado pelo Dr. Patrick Keating de Gouda para cheddar. Ele cheddarizou o Gouda, basicamente. Havia ali uma herança flamenga. Eu ainda conheci o queijo antigo, fabricado sem aquecimento das cubas, fabricado por um senhor chamado Ambrósio, já muito velhinho. Eu conheci-o a fabricar queijo em Santo António com 90 anos. Eu penso que ele estava numa fotografia do António, se não me engano, naquela francela de madeira. Penso que era ele. Eu conheci-o ainda mais velho que aquilo, com socos de madeira, como era antigo queijeiro de São Jorge, a fabricar um queijo que não tem nada a ver com o queijo atual, curado com maior acidificação. O Dr. Patrick teve o mérito de perceber que o tipo de queijo antigo que havia nos Açores não era adequado à exportação, fraturava muito nas caixas, não aguentava maturações muito prolongadas. Portanto, ele era um homem, de facto, que percebia muito da tecnologia, mesmo ainda muito jovem, porque ele começou este trabalho em São Jorge, era um jovem licenciado em Medicina Veterinária, mas teve a humildade de andar de fabriqueta em fabriqueta de São Jorge com uma pequena cuba debaixo dos braços. Os queijeiros aqui de São Jorge é que me contaram essas pequenas peripécias dele. Era um homem muito humilde nessa abordagem e houve essa transformação. O que eu quero dizer é que o queijo de São Jorge foi transformado no tempo, até porque inicialmente, no início da colonização, ele seria feito com leites de mistura, havia cabras, ovelhas e vacas, não é? Esse queijo era o produto desse leite de mistura. Portanto, o queijo evoluiu no tempo e não vai parar de evoluir. E nós temos que, de facto, não condicionar o queijo de São Jorge, porque há um caderno de encargos, adopte, tudo bem, mas não pode ficar condicionado no tempo a uma falta de evolução face a alguns problemas relacionados com o mercado, com o transporte, custos de transporte, etc. Portanto, e há aqui uma possibilidade tecnológica de fabricar um queijo. Eu até iria numa primeira fase para queijo ilha pasteurizado, portanto, que seria talvez mais seguro do ponto de vista depois da plastificação, não correndo riscos com bactérias anaeróbias, porque há aí depois os problemas com isso, e indo depois diretamente para o mercado que normalmente é o cheddar, mas um cheddar de qualidade, um cheddar gourmet, maturado, curado, porque esse tipo de embalagem permite depois curar o queijo durante anos sem quase perca de peso nenhum, porque o filme plástico impede a evaporação, não há formação de casca, e portanto eles têm queijos com 7 anos e às vezes mais, que têm o mesmo teor de umidade quase dos queijos jovens. Portanto, não perdem no peso. Isso tem uma vantagem extraordinária quando se faz cura de queijo prolongado. Portanto, acho que há aqui uma oportunidade de evolução que não podemos deixar de parte. Já não vai ser para mim, eu estou à beira da reforma, mas desafio os jovens, de facto, a enfrentar esta questão, que só pode ser, quanto a mim, feito se aquilo que eu há 30 anos propus à região, penso que fui a primeira pessoa a falar nisso, no Centro do Leite e dos Laticínios, que desgraçadamente foi levado por maus caminhos para a discussão dos preços do leite entre produtores e transformadores. Não era essa a minha intenção, obviamente. Era uma coisa que basicamente também não é uma ideia inovadora, porque é cópia do que acontece noutras partes. Na Galiza existe uma coisa chamada aula láctea, que entretanto já evoluiu até, que basicamente faz o quê? Faz a formação dos quadros para a indústria de laticínios, faz experimentação e inovação, e, portanto, tem, de facto, os custos com a inovação são protegidos pelo Estado, porque a inovação tem sempre custos elevadíssimos. Não é? E os particulares, particularmente as queijarias pequenas, até não têm condições para fazer inovação, porque na tentativa de inovar muitas vezes vai produto para o lixo, em grande quantidade, não é? E isso, obviamente, é um prejuízo que não pode ser enfrentado por pequenos. Tem que ter o patrocínio do Estado através de projetos, não é? Projetos de experimentação, num âmbito desses, não é? O Inova faz um pouco esse papel, mas também tem outras preocupações, não tem uma exclusividade dedicada aos laticínios, e acho que o peso dos laticínios na economia da região, foi sempre a minha visão neste aspecto, justifica plenamente esta instituição especializada, dedicada exclusivamente aos laticínios, que empregue jovens capazes, portanto bem formados, se necessário mandá-los para o estrangeiro para boas escolas, e depois apaixonados por temas, pela inovação, pela revolução que precisamos ao fim e ao cabo, mas com respeito pela cultura, pela tradição e pela história. Não mudar aquilo que não precisa ser mudado, não é? Ter essa sensibilidade. E parece-me que essas inovações podem ser feitas já à volta dos produtos que nós produzimos,
não é só o queijo bloco, mas outras coisas podem ser feitas, com grande possibilidade de inovação, que podem ser passados de uma instituição dessas rapidamente para a mão de privados, que é o que os neozelandeses fazem. Os neozelandeses, quando criam um novo produto, o Estado é que faz, nos seus institutos. Quando o produto está comprovado que deu certo e que é comercializável, passa para a mão de um privado, ou cooperativa, ou uma estrutura que não tem as mãos do Estado. E é este modelo, basicamente, da Nova Zelândia, que eu acho que se ajusta um pouco à nossa realidade, com outra dimensão, mas que permite, portanto, de facto, enfrentar a inovação, mas com qualidade. Nós estamos a precisar, por exemplo, de formação dos queijeiros, toda a gente que trabalha na queijaria nos Açores sabe disso, de todos os intervenientes na cadeia, portanto, estamos a precisar de formação, mais formação, porque é essencial, de facto, para enfrentar o futuro, porque os outros não estão parados, não estão a formar, até na Galiza, não é? Tem uma instituição especializadíssima nessa área de formação de quadros, da inovação e da experimentação. Portanto, só nós podemos correr o risco de ficar atrás, não é? Se a Galiza vai já à frente, podemos... Mas, agarrando aqui as ideias, estende-se a Portugal, obviamente. Em Portugal tudo isto também é necessário, a Portugal todo, no seu todo, é necessário. Alguma questão? Alguém quer? Eu tinha mais questões, mas também depois vamos alongar-nos mais. Pronto, se calhar damos por terminada aqui este painel. Quero agradecer a todos a vossa presença e os vossos contributos e continuação de uma boa tarde de trabalho. Obrigada.